Todo músico precisa ter certeza do tom da música que ele está tocando. Muitas das vezes toca a música toda e não sabe o tom, ou até mesmo pensa que é um tom e é outro. Isso atrapalha para você mudar de tom, atrapalha se você precisar criar um solo, você não sabe que tom está. Às vezes bate o olho em uma cifra, em uma sequência de acordes, não sabe o tom da música, isso atrapalha demais. Então hoje eu vou passar aqui várias dicas para vocês realmente entenderem aí com certeza e saber na prática como achar o tom da música. Então se liga aí que eu tenho certeza que você vai gostar, porque realmente a aula hoje está top, está show de bola. Olá pessoal, sou o arranjador e professor Marconi, bem-vindos aqui a mais uma aula do canal. O músico precisa identificar a tonalidade de duas formas. A primeira forma, ele precisa bater o olho numa cifra, numa sequência de acordes, identificar a tonalidade na hora que ele bateu o olho sem pegar no seu instrumento. Isso é uma das formas. A outra forma é você identificar a tonalidade, o músico identificar a tonalidade ouvindo. Existe uma técnica para a gente estudar e hoje eu vou passar essas duas técnicas para você identificar, tanto lendo uma sequência de acordes e também trabalhando o ouvido, aí, o ouvido relativo. Então se liga aí, que realmente a aula hoje está muito legal. Mas antes, não deixe de dar uma força aqui para gente, dando um like aqui embaixo, compartilha essa aula com a galera toda aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. A sua inscrição é muito importante para dar crescimento aqui no canal, para ajudar a gente aqui, dando essa força, tá? E comente também. E não esqueça de hypar esse vídeo, tá joia? A primeira forma que o músico precisa aprender para identificar a tonalidade é bater o olho numa sequência de acordes, ou no papel, ou numa partitura, ou até mesmo no computador, e saber corretamente a tonalidade só batendo o olho sem usar o seu instrumento. Sabe aquele site que a gente utiliza aí às vezes, que a cifra está errada, a tonalidade está errada? Então você vai conseguir confirmar a tonalidade com esse estudo que eu vou passar para vocês aqui, utilizando o campo harmônico. Muito legal, não é difícil, é só a questão de estudo, anote aí se for preciso, mas vale muito a pena. Por exemplo, dentro do campo harmônico maior, em uma tonalidade maior, nós temos 3 acordes maiores. E quando aparecerem aí as sétimas, por exemplo, fica mais fácil para a gente identificar a tonalidade só bater no olho. Por exemplo, Sol com sétima maior, primeiro grau. E o quarto grau também ele vai aparecer com sétima maior. Então significa que dentro do campo harmônico maior, quando as estruturas estiverem com sétimas, o primeiro grau e o quarto grau, eles sempre estarão com sétimas maiores, então fica mais fácil. Quando você bater o olho no acorde com sétima maior, você já sabe pelo estudo que é o primeiro grau ou o quarto grau. E como saber a diferença? Por exemplo, o primeiro grau sempre vai aparecer um tom na frente, um acorde menor. Então, nesse caso aqui, se o tom for Sol, vai aparecer um Lá menor, ou Lá menor com sétima, sempre. E para esse acorde com sétima maior ser quarto grau, esse acorde aqui deveria ser um acorde maior ou com sétima. Então é regra, apareceu um acorde com sétima maior e logo depois, um tom depois, apareceu um acorde menor, então o tom da música é aqui, entendeu? No caso aqui, Sol com sétima maior. Se fosse Dó, um tom depois, se aparecer Ré menor, um tom da música é o Dó, por causa que está com sétima maior e um tom depois é menor. Então essa é regra, tá bom? Aqui para ser quarto grau, deveria ser Ré com sétima ou o próprio Ré. Isso é regra, tá bom? E se os acordes não estiverem com sétimas, fica mais difícil? Não, é só uma outra forma de você analisar. Por exemplo, dentro do campo harmônico, sem as sétimas, nós temos o primeiro grau maior, o quarto grau e o quinto grau. Por exemplo, Sol, se fosse o tom da música, quarto grau Dó e quinto grau Ré. Sem as sétimas.
Então fica um pouco mais difícil, porque a sétima já dá um direcionamento melhor para a gente achar a tonalidade. Mas nesse caso aqui, toda vez que aparecer um acorde maior e logo em seguida, um tom depois, outro acorde maior, com certeza aqui é o quarto grau. Tudo bem? Aonde você estiver, por exemplo, si bemol, apareceu na música, você olhando, sem pegar no instrumento, um tom depois apareceu um dó maior. Então, com certeza, aqui é o quarto grau da música, não é a tonalidade, tá bom? Para ser tonalidade, precisa ter um acorde menor na frente, tá bom? Acontece que o quinto grau, vamos supor que aqui seja o quinto grau, também aparece um acorde menor depois, que é o sexto grau. Então, como saber a diferença? Se aqui é o primeiro ou quinto grau? A diferença está que um tom atrás do quinto grau vai aparecer um acorde maior, certo? Se for o quinto grau. Se aqui for tonalidade, não vai aparecer um acorde maior e nem menor logo em seguida. Vai aparecer só um tom e meio atrás, um acorde menor. Entenderam? Confirmando, tom da música, logo em seguida, acorde menor, um tom depois, tá bom? Se for o quinto grau, voltando, eu tenho um acorde maior, que é o quarto grau. Isso é regra. Então você começa a pegar, estudar dessa maneira, trabalhar com os acordes em dupla, tá? Você consegue perceber quarto grau, quinto grau, só batendo o olho. Entenderam bem? Quarto grau maior, um tom depois é quinto grau também maior. Então, essa dupla aí de maiores é quarto e quinto grau. Fica muito mais fácil, tá? Só para lembrar aqui, daqui a pouco eu vou passar como você vai identificar a tonalidade usando o ouvido relativo, tá? Uma maneira legal também, até para você identificar tonalidades menores também. Fica muito legal. Agora, só para finalizar essa parte aqui de você bater o olho na cifra ou na partitura, identificar rapidinho, você precisa conciliar esses acordes maiores e menores. Vocês perceberam lá atrás que quando tem sétimas fica mais fácil. Até o quinto grau, que é dominante, aparece um acorde maior com sétima. Então apareceu Ré com sétima. Então ele está preparando para cair no Sol. Então já confirma que o tom é Sol. Então facilita bastante quando está com sétimas. O que você precisa estudar um pouco mais é quando não estiver com as sétimas, mas use aquelas regras que eu passei lá atrás, aquelas dicas que eu tenho certeza que vão ajudar bastante. É só estudar com calma, é necessário estudar. O músico precisa saber a tonalidade correta, até mesmo para consertar um erro. Às vezes está errada a tonalidade, principalmente aquelas cifras lá, que a gente pega aquele site de cifras, está tudo errado lá. A grande maioria das músicas estão erradas, tonalidade errada, então você tem que saber. Por exemplo, a música começa em Dó aqui, ó, Dó com sétima maior. Maior. Ré com baixo em Dó, mas é o Ré. Então, a partir desse estudo de hoje, você já sabe que aqui é quarto grau, quinto grau, e depois ele vai fechando a música. Então, aqui não pode ser o tom da música, tudo bem? O tom da música é aqui em cima, mesmo começando aqui no Dó. Isso acontece demais. Às vezes a música começa no quarto grau, no terceiro, então se liga aí que é importante. Uma dupla legal também para você estudar é quarto grau e terceiro grau. Sempre o quarto grau também vai ter meio tom atrás aqui, um acorde menor. Então jamais aqui é o tom da música. O tom da música não tem um acorde menor, meio tom atrás. Ele tem um acorde menor, mas é meio diminuto. É diferente, é o sétimo grau do campo harmônico e é pouco usual. Entenderam? Então essas duplas aí é importante, ó, quarto grau, terça aqui menor. Terça menor, um tom atrás, segunda. Então segunda, terça, entendeu? Se fosse tom de Dó, segundo grau, um tom depois menor. Sempre essa jogada de trabalhar observando os graus, essas duplas de acordes aí ajuda bastante, tá bom? Se liga aí. Daqui a pouco eu vou passar como trabalhar o ouvido
para você também identificar a tonalidade aí usando o seu ouvido relativo. Muito legal. Mas antes, deixa eu dar um recado aqui rápido para a galera que está precisando melhorar o seu instrumento aí, está querendo estudar com aulas mais avançadas, está querendo realmente engrenar seus estudos aí comigo. Então eu tenho alguns cursos aqui legais, escolas em vídeo, material em PDF para você baixar depois. Eu tenho curso de harmonia, funcional 1 popular, para você realmente começar seus estudos aí na harmonia até as aulas mais avançadas. O curso está top demais. Eu tenho curso também de arranjo, para você que já entende de harmonia um pouquinho, e de teoria musical, para você começar a fazer seus arranjos, introduções, fazer arranjo com naipes, com cordas, fazer partituras, entender tudo de arranjo aí. Esse curso está top demais. Eu também tenho um curso de teoria musical, partitura para iniciante. Você que está precisando iniciar seus estudos na partitura, desde o início lá, tudo, linhas, pentagramas, tudo que você precisa para você realmente começar a ler e escrever na partitura. Tá joia? Agora, voltando aqui para a aula, a gente pode também identificar a tonalidade trabalhando o ouvido. É um pouquinho mais difícil, por isso que eu deixei na parte final do vídeo aqui, mas vale muito a pena você treinar, você entender também esse processo. E o campo harmônico também está embutido nisso aí. Como eu falei lá atrás, existem 3 acordes maiores do campo harmônico, é o 1º grau, 4º grau e o 5º grau. Esses graus são chamados de graus tonais, para identificar a tonalidade. E o 1º grau, ele tem um som de repouso, a música repousa, você consegue perceber isso tocando. O 4º grau é o subdominante, ele é meio tenso, ele está pedindo som, tá? Agora vamos falar de som de ouvido, tá? Para você trabalhar o ouvido relativo. Esse 4º grau você tem que ir para algum lugar. O som, ele dá a entender para você, ó, você tem que ir para algum lugar para você finalizar a música ou ir para um outro acorde. E o 5º grau, ele é mais tenso, ele pede para você finalizar a música, ele fica pedindo para você finalizar a música em matéria de som. Por exemplo, o mesmo sol maior aqui, ó, 1º grau, 4º grau, ó. Você pode perceber que o som, ele está perdido ainda, pedindo para você para ir para algum lugar, ó. E o 5º grau, mais tenso ainda, ó. Ó a ideia do som, ó. Para você fechar. Quando você fecha, relaxa a música. Esse relaxamento que é o tom da música. Então a gente precisa trabalhar essa parte do ouvido relativo aqui para você acostumar. Isso serve até para o tom menor também. Por exemplo, ó, Sol menor, 4º grau. Ó, não fechou a música, tá pedindo para ir para algum lugar. Ó o 5º grau como é que faz, ó o som, ó. Aí você relaxa. Olha a diferença, entenderam? Eu posso trabalhar muito bem, voltando para o maior agora. Agora aqui não é mais 4º grau, o Dó vai ser 1º, ó a diferença, ó. Quarto grau também, pedindo para ir para algum lugar, o som, ó. Ó o som agora como foi transformado agora no dominante, ele está pedindo para cair aonde? No Dó, e relaxa. Vocês perceberam que antes o Dó não estava relaxando, porque ele era 4º grau. Então é uma questão de estudo, claro que é um pouquinho mais detalhado o estudo, mas o músico precisa entender isso e com o tempo seu ouvido vai melhorando. Dá uma estudada nisso, pegue em outras tonalidades, pegue uma música conhecida e perceba esse relaxamento da música, fica muito legal você entender isso. Pega uma música conhecida que você conheça, por exemplo, ó. Como Zaqueu, quero subir, ó, o mais alto, ó, não relaxou, ó. Que eu puder, relaxou, só tá invertido aqui, mas caiu no sol de novo, ó. Só pra te ver, olhar para ti.
E assim vai, a música vai percorrendo e chamar tua atenção, vai relaxar, ó. Para mim, relaxou, eu preciso de ti, Senhor. Ó, aberto, ó. Eu preciso de ti, ó Pai, pedindo, ó, o som, ó. Sou pequeno demais, me dar a sua paz, largo tudo pra te seguir, ó. Ó, dominante. Aí fecha, ó. Entra na minha, claro que voltou a música de novo, mas relaxou no primeiro grau. Entenderam a jogada? Claro que é um pouquinho mais difícil, mas treinem bastante. Aquela primeira fase lá de treinar olhando, depois trabalhar o ouvido, que eu tenho certeza que essa aula está completaça aí para você tirar a música de ouvido, ajudar também, identificar a tonalidade rapidinho e consertar aqueles erros lá daqueles sites lá que tá não tudo errado, mas muitas coisas estão erradas lá. Então agora você já sabe consertar e identificar a tonalidade, tá bom? Galera, não esqueça de dar uma força aqui pra gente, dando um like aqui embaixo, compartilha essa aula com a galera toda aí. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho. A sua inscrição é super importante para ajudar a gente aqui a alavancar o canal, tá bom? Dar crescimento, tá bom? Então não esqueça, se inscreva e comente também, compartilhe, tá bom? Um forte abraço a todos. Não esqueça também de hypar esse vídeo, que é importante, tá? Forte abraço, que Deus abençoe, até a próxima aula aí, se Deus quiser.